Prazer falar com você. Pô, é uma honra aqui estar te recebendo para a gente conversar sobre um tema que é tão importante, né? Enfim, o tema que a gente gosta de conversar, mas que chegou num momento muito difícil para o Rio de Janeiro, né? Muito difícil, Daniel. Talvez um dos momentos mais difíceis da saúde aí da nossa história, né? É. Talvez não, Queria... certamente, né? O quê? Certamente é um dos momentos mais Ah, difíceis sim. aí para o nosso Acho sistema que de dos saúde, últimos, né? acho que dos últimos 100 anos, né? Talvez seja o mais, né? Mais grave. Talvez a gripe espanhola Dos e 18, a né? febre amarela pode ter sido É, pior, né? é. São casos realmente muito emblemáticos. Bem, queria mandar um alô para as pessoas que estão entrando aí, agradecer por vocês estarem participando com a gente e gostaria muito que vocês mandassem perguntas. Em algum momento da live a gente vai parar para responder. Eu vou começar então Daniel, te vou falando. aproveitar e te dar os parabéns aí pelo documentário, é incrível. Fiquei muito feliz de assistir. É um trabalho não deve ter sido fácil, porque dá para perceber que teve vários momentos de filmagem e tudo ali. E é um pouco a nossa realidade, né? Ele mostra muito aí como esse trabalho, às vezes, também ali pode ser um trabalho morto e que ele, auxiliado por alguns sistemas de informação e por algumas outras coisas, talvez aqueles profissionais ali possam ter mais chance de ter um êxito melhor, né? Assim, não, obrigado, muito obrigado. Inclusive, dando início à live, a gente está conversando hoje, conversei anteontem com uma defensora pública, por conta do filme Plantão Judiciário, que foi lançado segunda-feira no YouTube, e é um filme que mostra casos de famílias que recorrem à justiça para conseguir internar um parente, ou seja, pessoas que não conseguem ser atendidas no sistema público, recorrem à justiça, ou no sistema privado, recorrem à justiça para que elas tenham o direito de acesso à saúde. E hoje nós vamos conversar com o médico e mestre em saúde pública, Daniel Sorães, que é ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, é um pesquisador, é um profissional que entende muito desse assunto. E nós vamos falar disso a partir do filme, né? Da falta de leitos que nós vemos no filme e, infelizmente, nós estamos vendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós chegamos hoje num número horroroso. O Rio tem 794 mortos pela Covid e, segundo uma matéria que eu li na parte da manhã, mais de 300 pessoas estão na fila para conseguir um leito de CTI. Por mais que o Estado, o governo tenha aberto os hospitais de campanha, a fila persiste. E sobre esses problemas nós vamos conversar com o Dr. Daniel Sorães. E eu queria te pedir para, Daniel, você já me dá o panorama, como que você está vendo essa situação, se você acha que vai piorar, como é que é? Como é que você está vendo? Daniel, primeiro, agradecer o convite aí de estar com você. A gente participou juntos aí, você já estava na lida já há muito tempo, na organização da H1N1, da gripe aqui, também na organização das Olimpíadas, foi um super desafio. Eu fiz algumas reuniões com a OMS, pela internet mesmo, e com alguns italianos que trabalharam diretamente na epidemia. Qual é a principal coisa que todos sempre falaram? Não deixa misturar paciente que tem Covid de paciente que não tem Covid. Então, a primeira coisa é organizar a porta de entrada e organizar os hospitais para que não haja essa mistura. Sorães, rapidinho. Antes, deixa eu só te interromper, porque eu acho que é muito importante que você fale um pouco do seu trabalho. Eu falei que você é médico, mestre em saúde, ex-secretário, mas você tem um trabalho muito poderoso, eficiente para a população, né, poderoso para a população, na Fiocruz. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, para que as pessoas entendessem o tamanho do seu trabalho. Eu sou médico, professor pesquisador da Fiocruz, meu doutorado é em epidemiologia, meu mestrado é em políticas. Eu trabalho muito com organização de sistemas de saúde, não em épocas de epidemia, mas no geral, em todos os momentos. Atualmente, eu estou ajudando o município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
a organizar uma série de ações, de inovações na atenção primária, que vai desde telemedicina até um polo de atendimento aos pacientes com coronavírus, que a gente montou hoje. Também tem as residências, residência médica, residência de enfermagem. É uma área, um componente de vigilância, de inovações na atenção primária, na vigilância. É esse meu trabalho aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, dentro da Fiocruz. O meu departamento atual é o Departamento de Ciências Sociais e eu também sou vinculado ao Centro de Estudos Estratégicos, que é vinculado à presidência da Fiocruz. Ótimo. E desculpa te interromper. Não, eu acho que pode... importante, até para dar uma contextualizada, né, desse panorama. E, Daniel, eu acho que isso a gente tem visto nos outros países. Se você não organizar a rede, você vai ter um caos que vai se instalar muito rapidamente. A Itália isso aconteceu de maneira muito marcada lá. Um hospital transmitiu a doença por toda uma cidade. Foi o único hospital que fez essa transmissão. Se pegar São Paulo também, teve um caso de um hospital que teve um paciente com Covid que contaminou vários outros pacientes dentro da mesma unidade. Então, ela tem um componente nosocomial super importante. Em todas as epidemias da cidade, como é que a gente organizou as portas de entrada? Montando polos de atendimento específicos. Então, tinha um polo de dengue, polo de zika, polo para H1N1, para gripe. Isso na gripe é mais importante ainda, porque você separa aquele paciente que pode chegar numa emergência, chegar numa UPA ou num posto de saúde. Outro dia eu estive no posto de saúde de Albert Sabin, lá na Rocinha. Você conhece, ele é pequeno, do tamanho de uma sala, a recepção, e qualquer paciente que tenha Covid ali vai colocar todo aquele grupo de pessoas em risco, inclusive os profissionais de saúde. E muitos pegaram Covid nessa situação. Seria muito melhor se a gente tivesse na quadra da escola de samba da Rocinha, por exemplo, lá embaixo, cadeiras espaçadas e o atendimento da Covid sendo feito ali, separado das clínicas, da UPA, dos outras unidades de atendimento. A maioria das cidades... O que aconteceu na Itália, os hospitais terem no mesmo espaço quem tem Covid e quem não tem Covid, está acontecendo no Rio de Janeiro? Está acontecendo no Rio de Janeiro. Hoje, todos os hospitais, salas vermelhas e amarelas da cidade, têm pelo menos um paciente sintomático respiratório. E o que é mais grave, esses pacientes não estão conseguindo fazer os exames numa velocidade adequada. Então, aquele sintomático respiratório, você não sabe se ele tem Covid ou não naquele momento. Não tem teste rápido para ver se o paciente tem Covid a partir do 7º dia, e o SUAB está levando 10 dias de tempo médio para sair no LACEN estadual. E, doutor, o que você acha que o governo ou a prefeitura, na verdade, nesse momento seria até interessante, talvez tivesse um comando único, eu não sei, você pode falar melhor que eu. Nós vamos falar sobre isso, mas a rede federal tem leitos também que parece que não estão sendo disponibilizados. Nesse momento, seria interessante que tivesse um comando único do combate ao coronavírus. E o que o governo pode fazer? O SUS é muito claro em relação a isso, né? O comandante, a pessoa que define as políticas de organização do sistema é o prefeito e o secretário municipal. É ele, o prefeito, que tem que definir o que vai fazer cada setor, qual vai ser a coisa. É óbvio que de maneira pactuada, com o governo do estado e com o Ministério da Saúde, mas é o prefeito que é responsável por organizar a rede de saúde e os fluxos nessa rede. Primeira coisa que devia ter sido feita, que ainda dá tempo de fazer, é montar polos de atendimento nas principais comunidades do Rio. Se você pegar e montar pelo menos 3 polos, 30 polos de atendimento, um em cada P, um em cada área programática da cidade, você já vai desafogar muito a porta de entrada das emergências e das unidades básicas. Nas unidades básicas, os profissionais estão apavorados. E nas emergências também, nas UPAs. Porque chega um paciente sintomático respiratório, mistura com outro, não tem equipamento de proteção individual suficiente, e não vai ter.
porque você aumenta muito o consumo de proteção individual quando você espalha os pacientes por todas as unidades, e isso começa a gerar crise no sistema como um todo. Então, a primeira sugestão que eu daria era montar 30 polos de atendimento para organizar a porta de entrada. De preferência que esses polos tivessem lá os dois tipos de testes, sorológicos e PCR. Vou dar um exemplo, a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mesquita, aqui na Baixada Fluminense, Teresópolis, Maricá, todas essas cidades montaram polos e organizaram a sua rede de atendimento. E aí ficou muito mais fácil para eles distribuir esses pacientes na rede. Na cidade do Rio, a gente não tem polo de atendimento e os pacientes estão espalhados nas unidades. Toda hora, todos que são médicos, você também deve receber a ligação de alguém. Estou com alguém com falta de ar. O que eu faço? Para onde eu mando? Para onde vai? Hoje a gente não tem isso, né? E você acha que ainda dá tempo de fazer esses polos e é bem possível que a ausência disso esteja aumentando o número de contaminados? Ô, Daniel, certamente isso está acontecendo, entendeu? Porque se eu chego... Isso a gente já viu. Viu no Hospital da Piedade, viu no Celeblon, vários pacientes que chegam com outra doença e que pegam Covid. E até os próprios médicos têm falado, se ele não tinha, já pegou, porque está dividindo o espaço com outro paciente com Covid. Tem uma outra situação que é grave, que você pensou aqui. Não é verdade que na cidade do Rio de Janeiro faltam leitos. Não teria necessidade nenhuma de montar essas barracas ou se gastar 100 milhões de reais lá no Rio Centro. Vou te dar O Rio Centro já gastou 82 milhões de reais até agora para montar aquela estrutura. E até o final, até o dia da inauguração, a previsão é que gaste 100 milhões de reais. O Hospital da Ilha, por exemplo, Evandro Freire, lá que você conhece bem, é um hospital que custou 58 milhões de reais. Custou quase a metade, numa estrutura fixa, do que está sendo gasto no Rio Centro. Só que, se a gente for olhar, eu até tirei uma tabela atualizada aqui, a gente tem 1.800 leitos impedidos na rede municipal e na rede federal e na rede estadual por falta de RH e falta de insumos. Não faz sentido eu ter... No próprio hospital de atendimento à Covid, tem 150 leitos no hospital de Acari, sem abrir por falta de RH. Qual o sentido de eu abrir numa estrutura temporária que não tem não tem um bom banheiro, por exemplo, para o paciente que está internado? Você imagina naquela estrutura de tenda para você tomar um banho, ou para você ir ao banheiro. Você imagina aquela estrutura de tenda para você empurrar um paciente até um tomógrafo ou até outro ponto para fazer algum tipo de exame. Nunca vai ter uma estrutura de alvenaria de um hospital. Inclusive, quando as pessoas de outros países veem essa coisa de hospital de campanha, essa loucura aqui, eles falam, olha, a mortalidade nesses hospitais temporários, normalmente, ela é muito maior do que nos hospitais com estrutura permanente, porque é tudo improvisado, entendeu? Esse é um ponto, né? O risco, os hospitais de campanha, eles são apresentados como uma solução, mas eles podem ser um grande risco. Qual é esse risco? Eles são, primeiro, o risco de desperdício de recursos, tanto financeiro quanto, de fato, de mão de obra, de gente, de força de trabalho. Vou te dar um exemplo que a gente tem hoje. A gente tem hoje o Instituto Nacional de Traumatologia, o INTO. O INTO é um hospital de 350 leitos. Hoje tem mais ou menos, deixa eu ver quantos leitos tem vazio aqui no INTO. Tem 113 leitos livres. No INTO. E tem 52 leitos impedidos por falta de recursos humanos, técnico de enfermagem. Quantos impedidos? 52. 52. Esse hospital é um hospital que não atende emergência e, essencialmente, faz cirurgias eletivas. O que deveria ter sido feito logo no início e agora? Utilizado aquele hospital todo para
Covid. E todos os pacientes que têm alguma outra questão ortopédica poderiam ir para os outros hospitais federais, ou para Bom Sucesso, para Ipanema, para Lagoa. E todos os pacientes com Covid iriam para lá. Hoje a gente tem no INTO vários pacientes com Covid, já na enfermaria, internados, no CTI. Tem leitos de CTI vazios, porque você não pode internar paciente com problemas ortopédicos ali com paciente que tem Covid. Praticamente o hospital já vai ter que ficar todo isolado. E a gente está deixando de ter o hospital com melhor estrutura, melhor parque de imagem, melhor porta de entrada da cidade, fechado, para fazer uma estrutura temporária de 100 milhões de reais. Então, nesse caso, faltou articulação entre os poderes, entre os governos? Nesse caso, faltou decisão da Secretaria Municipal em resolver o problema com as estruturas existentes. Teve um erro de decisão por interesses que a gente não consegue saber precisamente quais são, para fazer estruturas temporárias, com uma empresa de evento, com processo sem licitação, com coisas que não fazem o menor sentido. E os leitos, poderia até fazer sentido se os leitos municipais estivessem ocupados. Se não tivesse, só na rede municipal, tem mais de 900 leitos fechados. 900. É muito leito. Só mais 900 na rede federal. São 1.800 leitos fechados no Rio de Janeiro. Pouco na rede estadual também. Federal, estadual e municipal. Isso. Ou seja, faltou articulação, faltou decisão. E essa demora do governo federal... Daniel, não faltou ainda, porque ainda dá tempo, entendeu? Ainda dá. Ainda dá tempo de abrir esses leitos. É simples, basta colocar recursos humanos e abrir os leitos que tem. Aqui no Celeblon, a gente tem 14 leitos de CTI fechados ainda. Eu até coloquei um vídeo na internet e tudo, desses leitos fechados. Dá tempo, é possível. Não tem que esperar todo mundo morrer ou virar o caos. E quando você fala que falta recursos humanos, ou seja, está faltando um profissional para trabalhar nesses lugares. Sim. O que aconteceu? Você vem acompanhando isso também. A Prefeitura do Rio vem cortando força de trabalho desde janeiro de 2017. Então, de janeiro de 2017 para cá, a Prefeitura do Rio cortou 6 mil profissionais de saúde. Desses profissionais de saúde, 1.092 eram médicos, de acordo isso com os dados públicos que estão no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, perdeu 6 mil profissionais. Só que esses profissionais estão aí. O que ele tinha que fazer simples? Todos os profissionais que foram demitidos, que eu cortei por cortar a despesa, agora eu vou recontratar todos eles. As mesmas pessoas, com o mesmo treinamento, que conhecem aquele mesmo hospital. Tem a memória. Tem memória, sabe fazer. Já fez na H1N1, já fez nas Olimpíadas, já fez no Zika, já fez no dengue. Tem gente que trabalhava ali muitos anos, entendeu? Podia recontratar essas pessoas e aí seria possível reabrir essas centenas de leitos que estão fechados. Por conta disso, tem equipamento, mas não tem gente para trabalhar neles. Exato. E, por outro lado, ele tem um hospital lá na Barra que não tem equipamento e que também não tem gente para trabalhar nele. Só tem casca. E provavelmente não vai abrir. O do Rio Centro. O do Rio Centro. Tá. O do Maracanã nem se fala, né? Um escândalo atrás de outro, uma coisa louca. Existe algumas pessoas dizem que seria um risco. Só que quem é o responsável, tem que definir isso, é o prefeito, né? Sim, caberia ao prefeito do Rio de Janeiro tomar a frente para organizar a rede, a distribuição, e não foi feito. Não fizeram, ficaram doentes também, tiveram um monte de problemas, tudo menos fazer o que tinha que ser feito, né? Tá. Existem pessoas que argumentam que abrir os hospitais federais seria para os pacientes com Covid seria um risco, porque lá dentro já tem muito paciente que não tem Covid. Mas, na verdade, pelo que a gente está conversando, já tem pessoas com Covid lá dentro. Todos os hospitais federais têm pelo menos um paciente com Covid em cada andar. Se você olha no sistema, não é no hospital, é em cada andar.
pacientes com Covid espalhados pelo hospital todo. O erro foi justamente não ter feito isso logo no início. E aí espalhou pacientes com Covid para o hospital todo. E é uma loucura, porque você vai olhando no mapa de leitos, você vai vendo que vai aumentando o número de pacientes com Covid. Eu queria falar agora sobre um projeto que você montou em 2013 e que é o que acredito te dá base para saber exatamente, né? As pessoas que estão assistindo, elas estão até escrevendo os números que você está dando, ou seja, porque você sabe exatamente quantos leitos tem fechados e abertos, porque existe um sistema que contabiliza isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Hoje eu preciso pedir esse mapa de leitos, essa coisa, ou para os órgãos de controle, ou para algum profissional que trabalha diretamente na regulação, porque ele é protegido com uma senha que eu não tenho acesso nesse momento. Então, todo dia ou toda vez que eu preciso, ou eu peço para algum órgão de controle, ou eu peço para alguém que trabalha na central de regulação do município. Ele é um sistema muito simples, que você consegue ver online cada leito federal, estadual e municipal. Ele foi montado em 2013 e 2014. Toda a IH que é emitida no município do Rio de Janeiro, e foi um projeto do Zé Carlos Prado Júnior, que era nosso subsecretário geral de saúde. E todo leito, toda a IH emitida tem que ser emitida em tempo real. Então, antigamente, eu preenchia a IH num sisteminha e informava 1 mês, 2 meses depois, ou algumas semanas depois. O que é a EH? A autorização de internação hospitalar. É uma ficha que o médico preenche para o paciente poder ocupar aquele leito. Então, hoje, a EH ela tem que ser preenchida em, no máximo, 24 horas e, preferencialmente, antes do paciente entrar no leito. Essa autorização de internação hospitalar é ela que forma toda a base de dados de um sistema nacional, que chama Sistema de Informação Hospitalar, onde a gente consegue ver o tempo médio de ocupação de cada leito, o tempo de permanência, a taxa de ocupação. No Rio, se consegue ver os hospitais federais, universitários, todos os hospitais do SUS, privados, em tempo real, nesse sistema. Além disso, esse sistema consegue monitorar a urgência e emergência, quantos pacientes estão nas UPAs, na sala vermelha e na sala amarela, e também consegue monitorar em tempo real como está a questão dos plantonistas em cada uma dessas unidades, também essa força de trabalho. Hoje a gente consegue ver facilmente numa tabela aqui simples, que tem 973 leitos livres, 3.345 leitos ocupados, 93 cedidos, 1.840 impedidos, no total de 6.310 leitos, e a taxa de ocupação na rede é de 52%. É uma taxa de ocupação muito baixa. Contando os leitos fechados. Contando os leitos fechados. Se não contar os leitos fechados, vai para 70%, mesmo assim uma taxa baixa. E isso deixa qualquer um muito indignado, Daniel. Porque se você está na UPA, você está na emergência, você está na emergência do Salgado Filho, você vai ver que está lotado. A sala amarela, a sala vermelha, está saindo gente pelo ladrão. E como é que você faz se você não tem o leito? As pessoas acabam morrendo ali, não tem onde fazer os cuidados básicos, ou elas pegam Covid, uma série de coisas podem acontecer. Então, isso é algo que vai gerando uma angústia em toda a rede de urgência e emergência que não tem tamanho, né? Se além de pesquisador, não, a angústia é algo que está afligindo todos nós, assim. Quem tem parente, quem tem um amigo, quem ficou sabendo, quem viu o noticiário, está assustado com essa situação, porque realmente a gente vê os números aumentando. E agora, diante dessa informação, a gente sabendo que muito desse caos poderia ter sido evitado com alguns ajustes, com alguma articulação... ainda pode ser evitado, né? Ainda pode. O sentimento realmente é revolta. Agora, você foi gestor, você foi secretário de saúde, você é um pesquisador
do sistema. Na sua opinião, o que falta nesse momento? Você fala que ainda pode ser revertido. O que falta? Se você fosse o secretário hoje, o prefeito, o que você faria? Na cidade para atendimento para Covid. Você saiu do ar. Desculpa. O que você... Primeira coisa, eu colocaria 30 polos na cidade para o atendimento para Covid, em áreas estratégicas. Então, eu pegaria Vila Kennedy, um em Realengo, talvez Bangu, em Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba, aí vindo aqui para 33, Madureira, eu acho que Complexo do Alemão, Rocinha, Maré, Manguinhos, em áreas estratégicas, pelo menos 3 para cada área programática da cidade. Talvez um no Conjunto Amarelinho, ali na Avenida Brasil, onde a gente tem estrutura em quadras grandes, de grande espaço, igualzinho o polo que Mesquita, na Baixada Fluminense, fez, igualzinho que Teresópolis fez, igualzinho que Maricá fez, com uma estrutura de recursos humanos que só atende Covid, que não mistura e não tem perigo de levar a doença para outros pacientes, e isso organizaria a porta de entrada. Claro que esses polos precisam ter ambulância e precisam ter EPIs para proteger as pessoas, separando os pacientes graves ou não. Tem uma coisa que o Estado fez que é muito boa, que é o 160, que é o atendimento remoto. Então, é óbvio que quem não precisa ir para o serviço de saúde pode ficar em casa, atendimento remoto. O outro ponto... Desculpa, fala, Daniel. Não, qual a diferença desses polos para os hospitais de campanha? Esses polos, eles são a porta de entrada. Eles vão receber as pessoas. As pessoas vão poder chegar nele e ser atendidas se tiverem algum sintoma grave, ou alguma necessidade de ter algum contato com o serviço de saúde, para pegar alguma medicação, para pegar algum atestado, e também para testar. Esses polos precisam testar para a gente acompanhar a circulação viral aí em cada ponto da cidade. O outro ponto que é importante é organizar a rede hospitalar. Tem que se bloquear os melhores hospitais da rede para o atendimento só para Covid. Qual que é o melhor hospital da rede que a gente tem hoje? É o INTO, estou insistindo muito nisso. É o melhor hospital, está vazio, fácil de fazer, não faz o menor sentido a gente não utilizar ele. Ele é super bem localizado para o estado também. Ali ele fica na antiga sede do Jornal do Brasil, então as pessoas de Niterói, da região oceânica, chegam ali facilmente. Da Baixada Fluminense, você consegue chegar ali facilmente. Tem estrutura, tem um parque de imagem incrível, tem RH, tem vigilância, manutenção, tudo já ali que já vai ser gasto mesmo, energia elétrica, água, tá tudo ali. E principalmente os equipamentos, né? Cama, cadeira, régua, aquela régua para você colocar que sai os gases. Que você no hospital de campanha é uma loucura. Tem os gases, tem vácuo, nem sempre você consegue fazer de maneira super adequada. Lá não, lá já tem tudo. É uma estrutura de alvenaria pronta. Então, pegaria esse melhor hospital da rede e transformaria ele num hospital de referência para Covid. E claro que também faria um polo ali para poder receber pacientes ali mesmo, pacientes mais graves. Esses polos seriam, entre aspas, como se fossem UPAs, né? Eles recebem, fazem a triagem e encaminham para o hospital de referência. Sim, eles recebem. A grande maioria dos pacientes eles vão mandar para casa, não vai ter necessidade de ir para um hospital. Mas eles também vão identificar rapidamente os pacientes que estão saturando menos, que estão se agravando, para ir para esse hospital de referência, direto para o leito no hospital de referência que tiver sido feito. Direto, sem pestanejar e sem precisar pedir para regulação. Já cada polo teria sua própria ambulância ou seu próprio conjunto de ambulâncias e ele já sairia com aquela paciente numa ambulância avançada para ganhar tempo também, entendeu? Direto para o hospital de referência. Você falou dos EPIs, né? Eu tenho reparado que
nos enterros, os coveiros eles estão mais bem equipados do que gente da equipe médica dentro dos hospitais, né? Faltou planejamento, na sua opinião, nesse caso, porque os profissionais de saúde estão muito expostos. Você vê que tem gente profissional adoecendo, morrendo, pedindo demissão, porque não está aguentando a pressão. Faltou planejamento nisso também? Brunet, é muito difícil insumos de uma época em que todo mundo está comprando. Isso a gente tem que considerar. Você lembra quando a gente teve a epidemia de Ebola? Sim. Quem está na rede, nas clínicas de família, nos hospitais, lembra que a gente comprou EPIs e treinamos todo mundo a se paramentar e desparamentar, escolher uma sala em cada unidade. Tem muita foto na internet rodando daquela época, tá? Não é de agora, muitas fotos que rodam daquela época, falando aqui como a gente está paramentado com essa roupa. Porque a gente tinha possibilidade de ter uma epidemia. E isso ajudou a gente no treinamento, provavelmente ajudou agora na H1N1. Todo esse equipamento foi comprado lá. Também a gente separou leitos em hospitais para fazer isolamento. Então, no Hospital Souza Aguiar, no Miguel Couto, por exemplo, tinham 3 leitos de isolamento com fluxo de ar diferente dentro do quarto para fora do quarto, com respirador, com tudo, para receber esses primeiros casos, isolar esses casos. O que foi feito de 2017 para cá? Não se comprou mais EPI, praticamente nada, para deixar de estoque estratégico. Então, estoque estratégico foi o que a gente comprou lá em 2014, que ficou para essa epidemia da Ebola. Também, se a gente tivesse a entrada de alguma coisa durante as Olimpíadas, que era uma preocupação, a gente se preocupava em ter... O mundo se preocupava nas Olimpíadas de ter uma epidemia de Zika, lembra? Que eu tinha que responder toda hora para os jornais, eu rodei com consulados e vários locais de outros países para explicar, não, no verão, no inverno não tem Zika, não tivemos nenhum caso de Zika. Mas a gente se preparou com EPIs naquela época, em 2014, para a epidemia de Ebola, e se entrasse alguma situação epidêmica por conta das Olimpíadas, a gente estava preparado. De lá para cá, nada foi feito nessa compra de EPIs, na construção de leitos de isolamento. Muito pelo contrário, os leitos de isolamento do Souza Aguiar, do Miguel Couto, foram desfeitos, foram desmantelados. Desmontaram os leitos. Você for lá hoje visitar, tá os leitos lá, mas ninguém está usando, está vazio. Então, não faz sentido você não se preparar antes, mesmo que você não tenha tido nem notícia de que vai acontecer uma epidemia, porque você tem que estar preparado, porque isso sempre pode acontecer. Sim. Quando aconteceu os primeiros casos, a Prefeitura do Rio de Janeiro não fez nenhuma nota de empenho no Diário Oficial de compra de EPI, mesmo todo mundo falando. Se você acompanhar o Diário Oficial e for olhar, não tem essas compras de EPI, o aumento nessa compra de EPI. Ela continuou comprando o que comprava ou menos do que ela comprava anteriormente. Conclusão, as outras prefeituras do país todas empenharam, compraram, a Prefeitura do Rio não conseguiu se organizar e não comprou. Terrível. A ponto de não ter condição de atender. Né? Entendi. Enfim, e agora, na crise que está todo mundo comprando, fica difícil realmente comprar. E tem uma coisa ainda, o prefeito Marcelo Crivella foi para a televisão e mentiu que tinha comprado de uma empresa respiradores, mas fez isso com outras coisas também. E a empresa falou, não, nesse caso o respirador teve nota de empenho, mas não teve contrato. Você não assinou o contrato no tempo, sabendo que ia ter. Tem uma coisa super grave também. Por exemplo, no auge da crise agora, há 30 dias atrás, o Celeblon era administrado pela OSS-PDM e alugava os respiradores. Não satisfeito, no auge da crise, ele
cancelou um contrato com a OSS-PDM antes do final desse contrato, teve que pagar multa para os profissionais, para tudo, e devolveu os respiradores que tinham um contrato de aluguel a preços bem baixinhos para a empresa de respiradores. Devolveu 14 respiradores e equipamentos foram devolvidos. Isso, a epidemia já estava no auge, tá? Há 30 dias atrás. Ele já estava fechando a cidade. E aí, eles também utilizaram uma coisa que é a questão do isolamento social. Muito ficava se falando Bolsonaro e isolamento social, governo do Estado não isolamento social, perdendo um tempo absurdo com essa historinha, com essa briguinha, e deixando de organizar o sistema de saúde. Só faz sentido o isolamento social se você estiver organizando o sistema de saúde. Claro. Senão não faz sentido, né? É verdade. Vai ficar todo mundo em casa, enfim, restrições no trabalho, e parece que a gente está esperando a vacina, na verdade, né? E não uma forma mais eficiente. Quer dizer, a vacina é uma forma eficiente, mas ela pode demorar, né? Eu digo uma forma que, além da vacina, antes da vacina, possa resolver essa situação da tranquilidade. E isso não está sendo feito. Bem, nós falamos sobre os riscos do hospital de campanha, né? Que é o que aconteceu na Itália. Pode acontecer de não haver uma separação, não é isso? E as pessoas acabarem contaminadas. Não. Aí esse é o risco da rede, né? Misturar todo mundo como tá. Porque não tem hospital de campanha ainda. Tem o Hospital do Leblon aqui, que foi uma excelente iniciativa, que tem 28 pacientes agora. Mas tem pacientes espalhados na rede toda e tem 360 pacientes esperando por um leito de CTI hoje. Você falou aí, eu acho que até mais agora, não sei. Qual é o número que você falou? 360 pacientes, não é isso? Eu tinha falado mais de 300. Eu tinha a informação que eram mais de 300. São 360. É um número bem expressivo de pacientes esperando para um leito de CTI e não consegue acesso, entendeu? Agora, no hospital de campanha, tem alguns riscos da estrutura em si. Primeiro que é uma estrutura temporária, com corpo clínico temporário, que não tem entrosamento, com profissionais que não conhecem aquela estrutura, que não conhecem aqueles equipamentos que eles vão estar utilizando, que são novos, que a rede elétrica, a rede hidráulica, os laudos das vigilâncias sanitárias, que normalmente não seriam aprovados para montar um hospital desse jeito, laudo de bombeiro, normalmente não seria aprovado para montar um hospital desse jeito. Tudo no improviso e a toque de caixa, com muito risco de você colocar um paciente lá. O desempenho clínico nessas unidades, geralmente, é muito ruim. É quase que uma medicina de guerra, você tentando encaixar todas as peças no momento que os pacientes estão chegando. Se olhar lá no Rio Centro, os primeiros pacientes têm um risco muito maior do que os últimos que vão chegar ali. E para se abrir aquele hospital, você vai colocar tanto profissionais, pacientes, tudo em risco, porque é uma estrutura temporária, uma estrutura de evento. Então, tem que estar muito atento também em relação a isso, né? Porque as equipes estão chegando. A gente, depois que passar isso, a gente vai conseguir mensurar o desempenho clínico dessas unidades. E a gente vai poder ver se isso que eu estou falando ou não se comprovou. Se esses hospitais de campanha tiveram uma mortalidade muito, muito, muito acima dos outros hospitais. A Cari, a gente já vê isso, né? A Cari tem uma mortalidade hoje já chegando aí a casa de 50%, uma letalidade hospitalar, chegando a casa de 60%, né? O que é terrível. Bem, gente, nós estamos encaminhando aqui para o final, estamos em quase 40 minutos de live. Eu estou conversando com o Dr. Daniel Sorães, que é mestre em saúde pública e ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Nós estamos falando aqui sobre os riscos do hospital de campanha, sobre o que o governo pode fazer para evitar uma tragédia ainda maior, né, por conta do coronavírus, da pandemia. E eu sei que você está fazendo pela Fiocruz um projeto nas comunidades, que é separar as pessoas, quem tem Covid de quem não tem. Como é que é isso aí, Sorães? Bruno, eu estava discutindo um projeto com o Ministério da Saúde, que é muito baseado com o que a gente está fazendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a montagem de um polo estruturado para
recepção dos pacientes com Covid. Ele ainda está em fase de discussão no Ministério da Saúde. Ele tinha sido uma demanda do ministro Mandetta para a gente do Laboratório de Inovação. E ele tinha dois componentes, um que é o polo e um outro componente que era pegar os alunos de nível médio. O ministro até falou nas últimas coletivas dele, para que esses alunos mapeiem os sintomáticos respiratórios da sua comunidade, levem aquele suavezinho para fazer o PCR na casa das pessoas, o paciente faz a autocoleta, a gente leva para o laboratório, claro que tem que manter uma temperatura para a gente não perder essa amostra, leva para o laboratório e processa para conseguir mapear a circulação viral nessas 3 comunidades. Ele ainda está em estudo aí em análise de aprovação do Ministério, a gente espera estar conseguindo colocar isso na rua, mas tem várias, na Rocinha e no Alemão. Na Rocinha, o Rocinha Resiste, lá da Magda e do Léo, estão trabalhando aí nessa ideia com a iniciativa privada, para já ir organizando isso. E também no Alemão tem o Renê, o Alain, a Lúcia Cabral, o Raul. Eles montaram um gabinete de crise lá com a Voz da Comunidade, várias outras instituições, para também montar esse projeto lá e fazer ele funcionar. Entendi. Então, isso é uma coisa que está em análise no Mato Grosso, e no Rio tem iniciativas. No Rio tem iniciativas, e Mesquita, Teresópolis e Maricá já estão tocando e estão rodando já com isso. Entendi. E, enfim, a gente vamos caminhar aqui já para o final, né? Só recapitulando o que a gente falou nesse período. Há chance de reverter o quadro que a gente está vivendo. Nós temos na rede pública, né? Ou seja, os hospitais federais, estaduais e municipal, cerca de 1.800 leitos parados. Leitos que têm equipamentos, o que falta, ou pelo menos tem parte dos equipamentos, e o que 1.841, para ser preciso, tá, Brunet? 1.841 leitos. 1.841. O que falta são profissionais qualificados. E nos últimos anos, nós vimos o poder público municipal demitindo, até o estadual também, demitindo profissionais. Então, uma forma eficiente para combater a pandemia agora no Rio de Janeiro seria recontratar esse pessoal que foi demitido para que eles pudessem ser usados para reativar esses 1.841 leitos que estão fechados. E, enfim, a proposta do Dr. Sorange também, que ele falou aqui hoje, é que sejam feitos polos de atendimento para separar, para fazer uma triagem, né? E assim tirar as pessoas que têm Covid das que não têm, só manda para os hospitais de referência quem tem Covid. Então, essa assim, falta estruturar. Essa é a mensagem final, Sorange? Falta estruturar a rede? Perfeito. Eu acho que falta fazer o planejamento básico. Acho que é o momento de parar, de ficar fazendo política e tirando foto em hospital de campanha que não foi inaugurado, e colocar a rede que tem para funcionar e organizar a porta de entrada da rede. Até agora, de ações concretas em escala que vão dar impacto, não foram feitas. Epidemia, você precisa montar as coisas em escala para dar impacto. Não adianta você não ter porta de entrada organizada para as pessoas e espalhá-las nas emergências. Não adianta você fazer meia dúzia de hospital de campanha se você não abrir os leitos que tem em hospitais de alvenaria e crescer o número de leitos nos hospitais de alvenaria. No hospital que foi escolhido para ser Covid, ele já tem aquele tamanho e aquele número de leitos. Mesmo assim, tem 150 leitos fechados lá. Mesmo assim, tem 150 leitos fechados no hospital de Jacareí. E pior do que ter 150 leitos é que ele é um hospital que tem capacidade de ter muito mais leitos do que ele tem. Então, se era para fazer alguma coisa, deveria ter sido feita uma ampliação de leitos dentro desse hospital, entendeu? Claro. E uma coisa interessante, você falou bem no início da live, que eu fiquei impactado, o Hospital Evandro Freire, da Ilha, que foi o último da rede municipal a ser construído, ele teve um custo de 58 milhões de reais. 58 milhões. Isso foi em 2015. Isso foi em 2013. 13.
Então, em 2013, o Hospital da Ilha custou 58 milhões de reais. E hoje, um hospital de campanha, que não é de alvenaria, está custando 80 milhões. 100 milhões. Assim. Já custou 82, mas vai ficar próximo a 100 milhões ou mais. Realmente, então a gente tem uma questão aí de falta de organização e de gasto excessivo, ou seja, está se gastando dinheiro quando não se precisava gastar tanto e estão mantendo leitos fechados quando as pessoas estão precisando de ajuda, né? A situação do Rio de Janeiro, então, é terrível e, enfim, tomara que as pessoas do governo ouçam essas e outras sugestões para que a situação se resolva. Você quer deixar uma mensagem final, Sorange? Não, nada. Falar que eu admiro muito o seu trabalho aí. Você sempre cobriu a saúde de maneira incrível, assim, e com muita seriedade, com muita dedicação. E fica aqui toda a minha admiração aí, todo o meu carinho aí pelo seu trabalho. Obrigado. Eu agradeço as palavras e retribuo. Assim, eu queria fazer essa live com alguém que realmente pudesse contribuir para esse momento, né? E assim, eu fiquei feliz de você ter aceitado e torço para que esse seu conhecimento, de alguma forma, influencie quem tá tomando essas medidas de gestão, porque as pessoas estão morrendo, né? Nós passamos de 700 mortos, estamos quase 800 mortos só no Rio de Janeiro e a vida das pessoas não volta, né? Tomara que os governos se alinhem para o coronavírus. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Valeu, aí. Um abraço. Um grande abraço. Deixa eu ler a pergunta do pessoal aqui, senão eu prometi que ia fazer isso. A doutora Ana Maria, devemos utilizar os leitos de isolamento dos hospitais gerais que foram criados no HN1? Eu acho que você falou disso, né? Falamos. Usar os leitos. É fácil. Eu tentei ir contemplando, né, quando eu estava falando, a resposta da maioria. Ah, legal. Daniel, os técnicos de enfermagem estão reclamando dos médicos que não estão entrando nas UTIs, dando instruções de verdade. Isso é muito ruim e não pode acontecer, né? Não tem nem cabimento. O Luiz Augusto fala aqui, fiquei angustiado de vê-los só de máscaras. Ele está falando de profissionais de saúde de uma clínica da família, Souza Marques. Da Souza Marques. É uma super unidade, era o antigo IASES de Madureira. A gente reformou a unidade toda, ficou incrível. Tinha muito mais equipes do que tem hoje. O Crivella recentemente demitiu muita gente lá. Mas ainda é uma unidade muito importante ali para a região e eu espero que ela possa voltar a crescer e ter a quantidade de equipes e toda a força e a pujança que ela tinha anteriormente. Beleza. Tem aqui uma última pergunta. Por que não inauguram logo os hospitais de campanha? Bem, Regiane, os hospitais estão sendo construídos, e já tem um que foi parcialmente inaugurado, mas, enfim, hoje... Porque, Regiane, é difícil inaugurar o hospital. É muito difícil. Então, é um erro você pensar que vai montar uma tenda e vai inaugurar de um dia para a noite. O certo é você utilizar os leitos nas estruturas que você já tem. Entra lá no Souza Guiar hoje, vai lá no segundo andar, que você vai ver a antiga UI, a antiga unidade intermediária, fechada lá no segundo andar, toda reformada, que fui eu que reformei quando eu era secretário. Se você for lá em frente ao centro cirúrgico e ver o antigo CTI, está fechado lá. Não tem motivo para estar fechado. Era muito melhor ter finalizado ali a pintura e coisa. Entra no Hospital Albert White, vai lá, tem um andar inteiro fechado, com 30 leitos. Vai lá no Hospital de Acari, tem 150 leitos fechados. Só quem não conhece a rede é que vai achar que montar uma estrutura temporária vai dar certo, entendeu? Eu fiz uma reportagem com a RJTV, eu mesmo entrei no Célio Leblon, fui lá, filmei, porque eu fui visitar um paciente, a família do paciente chegou e falou, doutor Daniel, tem leito aqui, sobe o meu esposo para cá, não sei o quê. Falei, não deve ter leito, por isso que não estão subindo. Subi com eles, fui lá, enfermarias todas vazias. Não tem cabimento, entendeu? Tipo de coisa que é inadmissível numa época de epidemia como essa. Um prefeito que faz isso, assim, não tem nem palavras para definir. E isso é responsabilidade direta do prefeito. Não tem como.
A rede pública no Rio de Janeiro, federal, municipal, estadual, tem 1.841 leitos fechados, enquanto tem 360 pessoas na fila do CTI e mais de quase 800 mortos. Realmente é um absurdo. É um absurdo. Bem, gente, valeu, Daniel, um abraço. Eu queria agradecer a todos que ficaram aqui até o final, agradecer ao doutor Sorange, muito obrigado. E vamos torcer por dias melhores e para que a capacidade técnica e de gestão prevaleça. É o que o Rio de Janeiro precisa nesse momento para salvar vidas. É isso. Um abraço. União. As pessoas vão se unir, né? Verdade. Valeu. Valeu, um abração. Um abraço.